vamos mostrar aqui, ó, os duelos de Flamengo e Palmeiras desde a chegada do Abel Ferreira. A gente preparou o seguinte, desde que chegou o Abel, como foram os jogos, os placares e a posse de bola e quem teve mais finalização. É um bom recorte. Nesses duelos desde a chegada do Abel Ferreira. O primeiro jogo, então, era no Brasileiro de 2020, Flamengo 2, Palmeiras 0, posse de bola muito equilibrada, mas o Flamengo finalizando muito mais que o dobro do que o Palmeiras. O segundo jogo é a Supercopa de 2021, vitória do Flamengo nos pênaltis, um jogaço, 2-2, grande partida. E o Palmeiras tendo até mais finalização do que o Flamengo naquele dia. E com mais vulnerabilidade do que o habitual para os dois times da sequência. Sim, mas equilibrado. Aí vem o Brasileiro de 2021, vitória de 1-0 Flamengo, com muito mais posse de bola e com mais finalizações também, 14-12, jogo equilibrado. Aí vem Brasileirão 2021, Palmeiras 1, Flamengo 3, o Flamengo com menos finalização, mas com muito melhor aproveitamento, 3-1. E a final da Libertadores, com o Palmeiras 2, Flamengo 1. No total, a gente tem, da parte do Abel Ferreira, uma vitória do Palmeiras, um empate, 3 derrotas, 5 gols marcados, 9 gols sofridos. A vitória vale muito, porque foi numa final de Libertadores. Até aqui, o Abel mais perdeu em quantidade do que ganhou, mas ganhou o jogo maior que disputou entre os dois, que foi a final da Libertadores. Olho ali, não consigo enxergar um padrão para dizer que sempre o Flamengo teve mais finalização. Os jogos se alternaram nesse sentido. Sim. Se alternaram. Inclusive, a final da Libertadores, o Flamengo foi levemente superior. São 5 jogos do Abel. Sim. E mais 5 anteriores do Abel. E 5 vitórias do Flamengo. Não, anteriores à chegada do Abel, é isso? Não, tem 4 vitórias e o empate 1-1 no jogo do dia da Covid, que jogou com o Juvenil. Sim. E que o Hugo apareceu. Que foi empate com sabor de vitória para o Flamengo. Mais 5 que não venceu. Gol do Pedro também. Sim. Então, o Flamengo, essa rivalidade se aguçou já a partir de 2017. Do jogo no Allianz, que o Gabriel Jesus empata, que não é expulsão não, mas tem uma expulsão. Não vou me lembrar agora da expulsão. Os rubro-negros ficam aqui mandando mensagem. Inclusive, o pessoal falou, depois desse jogo do Avaí em 2009, só perdeu uma vez para o Barueri. Lá em Barueri por 2-0, é verdade. Nesse dia tem uma expulsão e a substituição é a saída acho que do Diego, que era a principal referência daquele time. Estamos falando de 2017. E houve muita controvérsia e tal. E aí o gol do Alan Patrick, acho que fez um gol nesse dia. E aí o Gabriel Jesus empata com um gol bonito, que ele sai da ponta esquerda, sai driblando. E depois ele se despede, ele vai embora. Ele vai para jogar na Europa. Então, assim, o recorte de rivalidade é crescente a partir de 17. Porque são dois times que, de uma forma assim, decidida do ponto de vista de gestão, serão protagonistas por um período mais longo no futebol brasileiro. E realmente isso se confirma, né, com o revezamento de título entre eles. É bem legal. Mas o recorte do Abel é bem legal. A gente pensou no Abel, poderíamos ter escolhido de 19 para cá, mas os times mexeram muito de 19 para cá. Então a gente contou essa história pela experiência do Abel Ferreira, que ganha o jogo enorme entre eles, né? Mais a final da importante Libertadores, de todos os confrontos. o mais importante, sendo muito elogiado pela estratégia que adotou, e é o único jogo que ele ganhou, né? Dito isso, vocês esperam, já que não houve um padrão nesse sentido de finalizações, posse de bola, os jogos mostraram cenários diferentes. Vocês esperam, por exemplo, um Palmeiras amanhã atacando, caindo dentro do Flamengo, coisa que é muito difícil de ser feita no Maracanã. Nem o campeão brasileiro ano passado conseguiu. O Atlético Mineiro foi jogar com o Flamengo, já era líder, já estava encaminhado. A vitória ali praticamente decretaria o título e o Galo não conseguiu dominar o Flamengo. Eu não espero isso por várias razões. Primeiro, no estilo do jogo do Palmeiras. Número 1. Em todos esses cortes que a gente diz, estatísticas, últimos 5 jogos com a Abel comandando o Palmeiras, todos os praticamente jogos, inferioridade de posse de bola e das finalizações. Do jogo do Palmeiras é forte, tem um meio campo forte, pressão, contra-ataque, jogo de transição. Então, joga fora de casa contra o Flamengo, ele vai atacar e contra-atacar, mas não vai pressionar, não vai sufocar, não vai subir o time o tempo todo lá para cima e está dizendo, não, vou lá e vou massacrar o Flamengo. Não vai, porque sabe que isso também é dificilíssimo de fazer contra o Flamengo.
Flamengo, mesmo não estando na fase top, no auge de sua forma física e técnica, mesmo assim o Flamengo está melhorando, está crescendo no desempenho. E sabe que tem esse domínio, tem muitos jogadores perigosos. Estão crescendo, principalmente Everton Ribeiro crescendo, Gabigol, Bruno Henrique está fora, né, não vai jogar. Não vai. Mas aí no meio campo, os jogadores ainda se destacando, laterais que agora está parecendo até que fazendo um gol, né? Surpresa total com o Isla, mas o Rodinei, quando está jogando, está muito mais ofensivo. Então, acho que Palmeiras não vai atacar agora. Não vai ficar se defendendo. Pode adotar uma estratégia de ficar mais fechado, marcação intermediária no meio campo, roubando bola, partindo dos contra-ataques, aproveitando os erros do Flamengo e a chegada do segundo plano com o Rafael Veiga, com Zé Rafael, é muito perigoso. Ó, que o próprio Danilo, se jogar. Pergunto isso porque nesses jogos que a gente mostrou, foram diferentes cenários. Teve jogo de trocação, a Supercopa lá em Brasília, 2-2. Só essa. Teve jogo, a derrota do Palmeiras por 3-1 em São Paulo, com o Palmeiras finalizando mais, com mais posse de bola, mas o Flamengo, aquele dia, impecável no aproveitamento, 3-1, Michael fez muita diferença aquele dia. Teve o jogo que foi marcado para muita gente como o jogo da estratégia. A gente até podia passar de novo os jogos, diretor. O jogo da estratégia na final da Libertadores, com o Palmeiras estudando muito sobre como conseguiria anular o seu rival. Então, a gente viu diferentes cenários. Aqui a gente vai passando de novo pelos jogos. Ó, esse foi o jogo Não, esse foi Brasileirão 2020. O primeiro foi em Brasília também. Foi em Brasília também. Era um jogo que praticamente tirava o Palmeiras do título naquele ano. Mas então, porque fora o recorte do Abel, a gente tem o jogo que praticamente consolida o Palmeiras campeão do Filipão, que o Dudu empata no Maracanã. Sim, mas nesse recorte, né? Aquele 2-0 foi o jogo que praticamente tirou o Palmeiras da briga, aquele jogo em Brasília com o Rogério Ceni. O Palmeiras está em sexto, foi. Aí o jogo da trocação, a que me referi, esse é o da estreia do Campeonato Brasileiro de 2021, foi um jogo bem equilibrado. Apesar da posse de bola muito alta do Flamengo, você vê pelas finalizações como foi um jogo bem equilibrado. Esse jogo, o Palmeiras ficou com a bola, finalizou mais, mas o Flamengo teve o melhor aproveitamento no Allianz Parque. Michael jogou demais aquele dia. E o jogo da estratégia, em que o Palmeiras foi campeão da Copa Libertadores. E ficou marcado ali... Jogo da estratégia? Não, para muita gente. Foi o jogo que o Abel... Muita gente classificou assim, como o jogo da estratégia. Não, entendo, mas acho que... Eu também. Não é, eu não classifico dessa forma. Você classificaria como a vitória em Montevidéu? Não. Ou da falha do Andrés? Cada um batiza como quiser. Mesmo assim, falha do Andrés não. Acho que um jogo onde, todos esses jogos, mesmo essa da trocação que você está dizendo e tudo isso, que foi equilibrado, esse jogo o Palmeiras foi melhor. Na Libertadores? Na Libertadores, foi melhor. Mesmo tendo finalizações menos. Verdade. Foi melhor, foi mais consistente. O jogo do Flamengo não foi um dos melhores jogos. Acho que é das piores atuações contra Palmeiras do Abel. Em finalizações, a final da Libertadores foi 19-10 para o Flamengo. Teve chances, teve chute. Sim, Pet, mas tem um componente, né? O Palmeiras fez um gol muito cedo, aí o Flamengo teve que buscar o empate. E aí o Palmeiras ficou a caráter. Mas mesmo, o que me chama muita atenção, pelo menos que eu lembro, tudo bem, pode estratégia, pode ter falha essa aí, mas o que fez um gol muito cedo, mas o Flamengo teve mais perto de ganhar o jogo do estava muito intenso o Palmeiras, estava muito ligado, com olhos de tigre, sabe, aquele tempo todo mordendo isso, enquanto o Flamengo foi mais lento, mais devagar, de saída da bola, criou chances, porque tem qualidade. E teve mais chances que o Palmeiras. E depois aconteceu as falhas que comentaram, falhas coletivas, como no primeiro gol, falha coletiva mais individual no segundo gol, mas mesmo assim, estava mais ligado no jogo o Palmeiras, o que normalmente não é assim. O Flamengo naquele jogo não estava vibrante, não estava intenso, não estava rápido, passe lento, saída lenta, olhando, os jogadores aí não fizeram um grande jogo, mas acontece.